Suplicamos por sua misericórdia, Senhor, por sua graça, que o Senhor perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, nos conceda a bênção, a graça, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, de sermos instruídos por seu Espírito Santo para entendermos a doutrina de hoje, Senhor, que nós vamos estudar. Que nós sejamos grandemente edificados, fortalecidos, Senhor, na sua bendita palavra, em nome de Jesus. Nos guarda no amor, na verdade, da tua palavra santa, e nos edifica, Senhor, nela, e nos guia, para que nós possamos te conhecer, Senhor, e te amar cada vez mais, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Pode sentar, meus irmãos. Nós vamos ler dois textos para nós iniciarmos. Primeiro, Gênesis, tudo aí no início de Gênesis logo. Gênesis capítulo 2, no versículo... a partir do versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, lá no capítulo 3, no versículo 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás, todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Então, meus irmãos, eu começo com esse texto. Hoje nós vamos estudar o capítulo 7 da nossa Confissão de Fé, que é sobre a aliança de Deus. E eu começo com esses dois versículos, porque eles apresentam, na verdade, as duas alianças. Uma antes da queda, né? E outra em relação à queda, a tragédia que veio com a queda. A primeira aliança é essa que nós vemos. Deus, ele deu uma ordem para Adão e disse assim: podes comer de toda árvore livremente, né? Mas de uma árvore tu não podes comer, que é do conhecimento do bem e do mal. Não comas dela, né? Porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. E depois que Adão peca, que Adão exatamente come daquela árvore, né? Que aqui, no caso, essa é uma aliança que Deus fez com Adão como nosso representante. É o que normalmente se chama de pacto de obras, porque se Adão cumprisse esse pacto, ele iria viver, ele iria confirmar-se em vida junto com toda a raça humana, porque ele é o cabeça, né? Se ele caísse, se ele quebrasse a aliança, ele morreria e toda a raça humana nele, porque ele é o cabeça. Agora, como ele pecou, como ele morreu, aí Deus anunciou a nova aliança, que viria a ser concretizada na semente da mulher, que é Jesus, que iria pisar a cabeça da serpente, que é o tentador. E como é que ele iria pisar? A Bíblia diz aqui que Deus disse: por inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente entre a tua semente e a sua semente, mas esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer, haveria um ataque da serpente, sofrimento de Cristo. Jesus iria morrer na cruz do Calvário, só que quando ele morre, ele vence a serpente. Ele nos liberta do pecado que o diabo trouxe sobre a humanidade, matou a humanidade. Então aqui Deus, ele já anuncia o novo pacto, o pacto da graça, né? Porque aqui, e é muito importante os irmãos já compreenderem bem a diferença entre os dois pactos. No pacto das obras, Adão tinha que fazer alguma coisa, tinha que cumprir,
tinha que obedecer. No pacto da graça, Adão, ele só recebe a promessa. E outro vai fazer no lugar dele. Então, no pacto das obras, ele tem que fazer alguma coisa para receber. No pacto da graça, ele não faz nada. Ele recebe de graça, né? Então, com esses pensamentos, irmãos, que eu já estou colocando aqui, é que eu gostaria, então, de que nós já começássemos a entender e a estudar esse capítulo 7. Sendo que esse capítulo 7, ele está muito bem localizado. Então, eu já convido os irmãos aí para abrirem, né, comigo no capítulo 7 da nossa confissão de fé sobre a aliança de Deus. Ele está muito bem localizado aqui, porque ele vem inserido dentro de todo o assunto que nós temos estudado. Primeiro, a fonte da revelação são as Escrituras. Já temos estudado, existe a revelação geral, mas ela não traz a mensagem da salvação. Na verdade, ela só condena o homem, porque ela revela a Deus, mas o homem não adora a Deus. Mas a revelação especial que Deus deu através dos profetas, que são as Escrituras, ela traz a mensagem dessa redenção, que é Jesus. E toda esta verdade do pecado, tudo isso que nós temos estudado. Observamos, irmãos, também que Deus é a doutrina principal. Ele permeia, na verdade, todo o nosso assunto é Deus. Ele permeia todas as doutrinas, todas as verdades, é sobre Deus, de qualquer forma. De uma forma ou de outra, é sempre sobre Deus, né? Então, Deus é um Deus glorioso, como nós estamos no capítulo 2, e é um Deus trino, único Deus, uma única essência, só que subsistindo em 3 pessoas. Um Deus, 3 pessoas. Temos visto que esse Deus, ele tem os seus decretos. Esses decretos dele mostra que ele é soberano, que tudo que acontece está no controle e na soberania de Deus, mesmo o pecado, mesmo o mal, ainda que Deus não seja o autor do pecado, não seja o autor do mal moral, do pecado, da iniquidade, mas Deus, isso aí, claro, é um mistério, mas Deus, ele controla essas coisas, ele decreta, permitir essas coisas, né? Desde a queda até os outros pecados, e Deus, então, ele opera tudo isso para a sua própria glória. Temos falado que Deus criou o homem santo, mas o homem pecou. Sim, e antes disso, né, falamos também, então, do cumprimento desse decreto, que são as 3 grandes doutrinas, né? Criação, providência e redenção. Nós estamos começando a falar da redenção. Sendo que Deus criou todas as coisas, a doutrina da criação, criou do nada pela sua palavra, não existia nada. Somente o Senhor existia. Ele cria tudo pela sua palavra e ele mantém tudo. E dirige e organiza tudo, que é a doutrina da providência. Ou seja, irmãos, até esse momento que eu e vocês nós saímos de nossas casas, né? E fez sol o dia todo, de repente nós olhamos assim, bem na hora da nossa saída, e está formando chuva. E bem na hora que a gente põe o pé na rua, cai a chuva, né? Então tudo isso é providência, Deus quis assim. Por isso que nós não devemos nem reclamar, né? A gente reclama, ele murmura da chuva, do sol, mas até isso, irmãos, deveríamos evitar, porque no final das contas o Senhor tem um propósito, o Senhor controla todas essas coisas. E esse Deus, meus irmãos, nos criou santos. Eu quero fazer uma leitura aqui rápida do capítulo 6, não vou explicar de novo, semana passada nós estudamos, né? Eu peço para vocês que não puderam ouvir semana, vocês ouçam o áudio lá, tá bom? Que é muito importante para poder acompanhar agora. Mas eu vou fazer uma breve revisão para que os irmãos possam entender já e a gente possa continuar. Esse capítulo 6, que foi o capítulo da semana passada, ele trata do pecado, né? Então, primeiro parágrafo diz assim: Deus criou o homem justo e perfeito e lhe deu uma lei justa que seria para a vida se ele a tivesse guardado, ou para a morte se a desobedecesse. Entretanto, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Satanás valeu-se da astúcia da serpente para seduzir Eva, e em seguida esta seduziu Adão.
que sem qualquer compulsão, deliberadamente, transgrediram a lei de sua criação e a ordem dada a eles, de não comer o fruto proibido, do que Deus foi servido permitir este pecado deles, de acordo com o seu conselho sábio e santo, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Então Deus criou o homem perfeito, mas esse homem era passível de queda. Nós não sabemos explicar isso, mas nós afirmamos, porque a Bíblia mostra, né? Então, ele foi criado perfeito, mas ele podia cair. Pastor? Diga. É o capítulo 6 ou o capítulo 7? Não, nós vamos estudar o 7, mas eu estou fazendo uma revisão do 6, tá bom? É isso, por isso que confundiu. Aí o 2, o parágrafo 2, diz assim: nossos primeiros pais, por seus pecados, decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e nós neles, e por isso a morte veio sobre todos. Todos nos tornamos mortos em pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades, parte da alma e do corpo. Então aqui mostra que quando Adão pecou, ele decaiu da sua retidão, perdeu a comunhão com Deus e morreu. E essa morte passou a todos nós, porque ele é o nosso representante. Todos nós morremos, já nascemos, nos tornamos mortos em pecado, corrompidos, e como nós estamos quebrada a nossa comunhão com Deus em Adão, nós temos uma natureza pecaminosa, que é a depravação total, que significa que o pecado contaminou, corrompeu todas as nossas faculdades e as partes do nosso ser, né? Tanto da alma como do corpo. Então tudo foi contaminado. Então o pecado, ele não quer dizer que uma pessoa é tão má quanto poderia ser, né? Mas que o pecado, eu gosto de ilustrar sempre com a casa, o pecado ele sujou todos os compartimentos da casa, não tem uma parte da casa que está limpa. Então foi isso que o pecado fez. Nós somos corrompidos, nossa mente está corrompida, não consegue pensar direito, nem entender as coisas de Deus, nossos desejos são desordenados, nossa vontade o pecado escravizou. E o nosso corpo também foi afetado pelo pecado, porque corpo e alma foram afetados, tanto pela consequência, né, questão da própria doença e da morte, também está envolvendo a questão da contaminação, da consequência do pecado, mas que o próprio corpo ele é afetado pela corrupção que está na alma também e também está no corpo, em termos dos próprios desejos, que essas coisas evidentemente influenciam o corpo, né? Terceiro parágrafo, meus irmãos: sendo eles os ancestrais e pelo desígnio de Deus os representantes de toda a humanidade, a culpa do pecado foi imputada a toda a sua posteridade e a corrupção natural passou a todos os seus descendentes, que deles procede por geração ordinária, sendo estes agora concebidos em pecado e por natureza filhos da ira, escravos do pecado, sujeitos à morte e todas as suas misérias espirituais, temporais e eternas, a menos que o Senhor Jesus os liberte. Eu costumo dizer que e disse semana passada, que esse é o parágrafo mais triste da confissão de fé. Então, meus irmãos, o homem em Adão, o pecado de Adão foi imputado a nós, e por isso nós somos concebidos em pecado, temos a natureza destinada à ira, somos escravos dele, sujeitos à morte, e a todas as misérias espirituais, temporais e eternas, ou seja, nossa alma, nosso espírito está afastado de Deus, foi quebrada a comunhão com Deus, nós sofremos nesse mundo, e nós, se não tivermos Jesus, morremos, e a alma é perdida. Mas aí a palavra de Deus, aí que vem o Evangelho, a menos que o Senhor Jesus os liberte. É tão triste, né? Mas por isso que o Evangelho é uma notícia maravilhosa. Eu disse semana passada também, quanto mais nós entendemos do pecado e da maldição e da tragédia e da miséria que nós nos encontramos, mais nós damos valor a Jesus que nos libertou desse mal. Então nós estávamos em miséria, estávamos afastados de Deus, sofremos nessa vida, e sem Jesus, quando a pessoa morre, ela vai para o inferno, miséria eterna. Mas a menos que Jesus liberte, isso quer dizer que nós precisamos da graça de Deus, tudo é pela graça.
Quarto parágrafo. Desta corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo bem, inteiramente inclinados a todo mal, é que procede todas as transgressões atuais. Ou seja, por causa dessa corrupção original, por causa, meus irmãos, do que aconteceu conosco, desde que nós foi imputado o pecado de Adão, nossa natureza foi corrompida pelo pecado, nós nos tornamos corruptos e nós pecamos. O pecado atual vem da nossa corrupção original. É daí que procedem todas as transgressões atuais. E o quinto parágrafo: a corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados, embora ela seja perdoada e mortificada através de Cristo. Todavia, tanto ela mesma como seus primeiros impulsos são verdadeiramente propriamente pecado. Então, essa corrupção da natureza, essa natureza pecaminosa, ela persiste nos regenerados. Ela tem que ser perdoada, ela é perdoada em Jesus e ela tem que ser mortificada diariamente. Embora ela seja, porém, perdoada e mortificada através de Cristo, todavia, tanto ela mesma como os primeiros impulsos são verdadeiramente propriamente pecado. Ou seja, irmãos, a nossa corrupção e a nossa natureza pecaminosa e os primeiros impulsos, mesmo em nós regenerados, é pecado. Entende? Só que esses pecados são purificados, esse pecado ele é justificado em Jesus, mas é pecado. Então, meus irmãos, graças damos ao Senhor Jesus Cristo, por sua misericórdia, por sua graça, que tudo é pela graça. O que é que nós aprendemos aqui? Exatamente o parágrafo, e eu quero fazer essa relação, esse linkzinho, do final do capítulo, do parágrafo 3º, quando ele diz assim: sendo estes agora concebidos em pecado, e por natureza filhos da ira, escravos do pecado, sujeitos à morte, e todas as outras misérias espirituais, temporais e eternas. Irmãos, essa é a nossa situação. Nós estamos concebidos em pecado, nós somos filhos da ira. Nós não podemos fazer nada para mudar isso por nós. Somos escravos do pecado, somos sujeitos à morte e a todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Essa é a situação. Ou seja, a pessoa ela é pecadora, ela está destinada à ira eterna, à ira vindoura, ao inferno. Ela é escrava do pecado, ela está sujeita à morte. Tudo que acontece com ela já vive uma miséria espiritual, ela já está afastada de Deus. Ela sofre nessa vida e quando morre vai para o inferno. É isso. Não dá para sair disso. Veja, somos sem Jesus. Essa é a verdade. É uma dura verdade, mas é uma verdade que tem que ser dita. Somos uma raça maldita. Somos uma raça amaldiçoada. Mas a confissão diz: a menos que o Senhor Jesus o liberte. Se Deus não nos libertar, já era. Não há o que fazer. As nossas obras, nossa justiça. Esse dia mesmo nós estivemos estudando no Catecismo Ortodoxo. As nossas obras não podem nos salvar exatamente por causa da nossa corrupção do nosso coração. Então, ou Deus nos salva, ou Jesus nos liberta, ou Deus nos salva em Jesus, ou está perdido, tudo está perdido. É esse a relação que eu quero fazer desse aspecto aqui, da gravidade do pecado, com o assunto de hoje, que é a aliança de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa situação era de miséria e era de perdição tão grande que foi preciso, Deus vir nos salvar. E Ele não precisava nos salvar e não tinha obrigação de nos salvar. Nós vamos estudar isso hoje, mas Ele quis nos salvar. Nós estávamos desesperadamente necessitados de uma libertação e de uma salvação. Nós não podíamos fazer nada para nos libertar disso. E pior, você sabe o que acontece? É que o ser humano não sabe disso. O ser humano, ele nem quer ser liberto. Irmãos, é uma coisa tão louca. Eu digo assim para vocês, meus irmãos, quanto mais eu vivo mesmo, eu estudo a Bíblia, e quanto mais eu observo a questão da pecaminosidade humana, tanto os seus efeitos,
em geral na humanidade, irmãos, como em mim mesmo, quanto mais a gente caminha e percebe as nossas próprias fraquezas e percebe a fraqueza do pecado da humanidade, nós vamos chegando a uma conclusão, meus irmãos. O pecado é uma completa loucura. Por quê? Porque essa miséria, ela é real. Mas é só o Espírito Santo que nos ilumina e nos mostra, porque nós não queremos saber de reconhecer a miséria. Nós ficamos dizendo que somos ricos, soberbamente achando que temos méritos diante de Deus. Por isso que a religião das boas obras ela é tão popular, porque os homens eles não gostam de reconhecer que eles são miseráveis. Eles querem achar que são ricos. Eles não gostam de aceitar, eles não suportam a ideia de que Deus olha para eles e os vê como uns vermes que só merecem ser jogados lá no buraco mesmo do inferno e serem, porque o inferno é uma humilhação, né? Humilhação das humilhações. E serem humilhados e sofrer a danação eterna. Eles não suportam isso, eles acham que Deus deve a eles e que eles têm mérito. Mas isso é loucura, irmãos. O pecado, ele é uma loucura. Então, só Jesus. Vamos então estudar hoje como foi que Deus fez isso. Eu convido então os irmãos a lerem comigo o capítulo 7. A minha intenção é estudar o capítulo todo hoje, na nossa aula de hoje, nesse período aí que a gente tem de aula. Observe então o primeiro parágrafo, que diz assim, capítulo 7 já, primeiro parágrafo. Então, eu peço muito, né, irmãos, que sobre o outro capítulo, foi isso que eu disse, acho que talvez o Fernando não tenha entendido, ficou confusão do capítulo da queda com o capítulo da aliança. Então, o capítulo da queda, eu já ensinei semana passada. Aí, como os irmãos perderam, né, eu peço para vocês ouvirem o áudio para poder acompanhar, entendeu? Aí a gente fica junto, o estudo aí contínuo, então, da semana passada com de hoje. Então vamos, irmãos, leiam comigo o primeiro parágrafo que diz assim: a distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam ter alcançado a recompensa da vida senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus, que ele se agrada em expressar por meio da aliança. Então aqui, nós precisamos entender que, apesar de que, vou ler de novo e vou explicando, a distância entre Deus e a criatura é tão grande, que embora a criatura racional deva obediência ao seu Criador, nunca poderia ter alcançado a recompensa da vida, senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus, que lhe se agrada em expressar por meio da aliança. Então, embora nós devamos, em resumo é isso que quer dizer, embora toda criatura e nós devamos tudo a Deus, e devemos amá-lo, obedecê-lo, servi-lo, porque Ele é Deus, e nós somos criaturas, só isso aí já encerra a questão, já diz assim, nós devemos amar, servir e obedecer esse Deus. Mas a distância, irmãos, é tão grande, Deus é tão glorioso, Deus é tão supremo, Deus é tão, vou usar uma palavra aqui, valioso, está tão acima de nós, que Deus não é obrigado a, como diz aqui a confissão, vou usar as palavras da confissão, nunca poderia ter alcançado a recompensa da vida, senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus. Deus não está obrigado a, por causa disso, irmãos, conceder-nos nada, nem mesmo a aliança. E essa vida, como diz aqui a confissão, nunca devo obediência ao Criador, nunca poderiam ter alcançado a recompensa da vida, senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus, que Ele se agrada em expressar por meio da aliança.
Então, o que a confissão está dizendo aqui é o seguinte, que ainda que a criatura deva obediência a Deus, Deus nunca deve nada à criatura. Deus nunca deve, por exemplo, irmãos, tem obrigação de fazer uma aliança com eles e prometer vida a eles. Eu não tenho obrigação. O que a confissão está dizendo aqui é que Deus não é obrigado a isso. Deus faz isso por condescendência. Veja, e aqui nós estamos falando mesmo antes de o homem pecar, tá? Eu queria colocar isso aqui. Mesmo antes do homem pecar, então você tem Adão lá. Adão não tinha pecado ainda, mas Deus condescendeu de fazer uma aliança com ele, prometendo a vida para ele, se ele obedecesse. A obrigação de Adão é obedecer, é servir a Deus, é amar a Deus. Mas nem mesmo Deus é obrigado a trazer alguma revelação para ele, ou fazer qualquer aliança com ele, ou fazer qualquer promessa de vida, ou como diz aqui, nunca. Vou ler de novo o parágrafo. Irmão, se ficar algum momento confuso, vocês perguntam, tá? Perguntam. A distância entre Deus e a criatura é tão grande que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam ter alcançado a recompensa da vida, senão por alguma condescendência voluntária da parte de Deus, que ele se agrada expressar por meio da aliança. Ou seja, Deus não era nem obrigado a fazer aquela aliança com Adão, prometer para ele vida, era obrigação de Adão obedecer, mas Deus não era obrigado a prometer nada, nem mesmo se revelar a ele, nem mesmo dar para ele nada. Deus não tem, meus irmãos, ele é tão excelso, ele é tão sublime, que ele não deve nada a nós. A questão aqui, o ponto é o seguinte: nós sempre devemos tudo a Deus. Mesmo Adão já devia tudo a Deus, mesmo antes do pecado, mas Deus não devia nada para ele. Deus não tinha obrigação de fazer uma aliança com ele, mas Deus fez por condescendência. Portanto, num certo sentido, sempre é graça, sempre é bondade, é graça de Deus. Deus, quando ele faz uma aliança com o homem, quando ele faz uma promessa de vida ao homem, ele não está fazendo isso porque ele é obrigado a fazer, como se o homem tivesse direitos, né? Deus devesse ao homem, mas Deus condescende. Deus graciosamente faz isso, ainda que o homem, na verdade, criatura nenhuma, Deus esteja devendo a ela algo. Na verdade, sempre a criatura é que deve tudo a Deus. Então, mesmo a aliança, todas as alianças, na verdade, mesmo aquele primeiro pacto foi por condescendência divina. Então, vamos ler aqui 2 textos para nós entendermos melhor. Lucas 17:10. Lucas 17:10, que diz assim: assim também vós, Lucas 17:10, espera os irmãos acharem. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devemos fazer. Mesmo quando nós fazemos tudo que for mandado, eu vou ler todo aqui o trecho, para a gente pegar aqui o que Jesus está dizendo. Leia comigo, a partir do verso 5. Disseram então os apóstolos: Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tiveres fé como o grão de mostarda, direis a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem, virando ele do campo, logo dirá: chega e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: prepara-me a ceia e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devemos fazer. Então, na questão aqui, o servo
o servo deve ao seu senhor. Jesus usa essa ilustração para dizer assim, o servo deve ao seu senhor. Mas o senhor não deve ao servo. Assim também, nós devemos ao Senhor, mas Ele não deve nada para nós. Portanto, até quando fizermos tudo que for mandado, versículo 8, devemos dizer, somos servos inúteis porque fizemos somente o que devemos fazer. Nós devemos a Ele. E quando nós fazemos o que Ele manda, nós não obrigamos Ele a nada, entende? Ele não fica obrigado, como se nós ganhássemos algum direito. Nós só estamos fazendo o que temos que fazer, porque Ele é Deus, Ele é tão sublime, o nosso dever é obedecê-lo, amá-lo, servi-lo, mas Ele nunca fica devendo nada para nós, porque Ele é Deus, nós devemos tudo para Ele. Tá? Vamos ver outro texto aqui, Jó 35, do 7 ao 8. Jó 35, do 7 ao 8. Se fores justos, que lhe darás? Jó 35, 7 e 8. Se fores justos, que lhe darás, ou que receberás ele da tua mão? A tua impiedade faria mal ao outro, tal como tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. Veja o que Eliú, aqui no caso, está dizendo muito bem. Se nós formos justos, que lhe darás ou que receberás ele da tua mão? Se eu for justo, Deus, eu posso ajudar Deus com a minha justiça? Deus vai ficar me devendo alguma coisa se eu for justo? Ele precisa de mim, da minha justiça? Não? A minha impiedade poderia fazer mal para Deus? Também não. Eu não posso atingir nem o mínimo a glória de Deus. Deus não precisa de mim para nada. Eu não posso destruir Deus, ou, como é que eu posso dizer? Prejudicar Deus. Não? A tua impiedade faria mal ao outro, tal como tu. Posso fazer mal para um ser humano como eu. A tua justiça aproveitaria ao filho do homem, mas não a Deus. Então, meus irmãos, Deus nunca fica devendo nada para nós. Eu queria acrescentar aqui um texto de Paulo em Romanos capítulo 8. Vamos acrescentar isso que é importante. Romanos capítulo 8. Aliás, desculpe, irmãos. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Versículo bem conhecido nosso. Versículo 35. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Deus fica devendo alguma coisa para mim? Ele tem que me recompensar porque ele ficou devendo? Não, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele já merece glória. E a criatura deve tudo para ele, mas ele não deve nada para a criatura. Ele não fica devendo, ele condescende, ainda que, eu vou ler de novo agora o trecho da confissão, eu acho que vai ficar mais claro. Primeiro parágrafo ainda. A distância entre Deus e a criatura é tão grande, é por causa disso, irmão. Deus é tão supremo, Ele é criador, eu sou criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu criador, nunca poderiam ter alcançado a recompensa da vida, senão por uma condescendência voluntária da parte de Deus, que lhe se agrada expressar por meio da aliança. Então a aliança, mesmo antes, eu queria enfatizar bastante isso aqui, mesmo antes da queda, Adão não tinha pecado ainda, mas Deus não estava devendo nada para Adão, entendeu? Deus não fez aquela aliança para Adão, prometendo vida, porque Deus devia para ele. Deus condescendeu fazer aquela aliança. Então a aliança, mesmo antes, apesar de que Adão nem tinha pecado, mas porque ele é criatura, Deus é criador, a distância é tão grande que mesmo ali foi graça também, em certo sentido.
né? Deus condescendeu, Deus foi e fez uma aliança com ele. É isso. Vou colocar aqui o tema, se vocês quiserem. Colocar. O tema é esse: a condescendência de Deus na aliança, tá? Tema do primeiro parágrafo. Se vocês quiserem anotar, fique à vontade. A condescendência de Deus na aliança. Segundo parágrafo. Ademais, tendo o homem trazido a si mesmo a maldição da lei por sua queda, aprove ao Senhor fazer um pacto de graça, no qual ele oferece livremente aos pecadores a vida e a salvação por meio de Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que eles sejam salvos, e prometendo dar a todos os que são ordenados para a vida eterna o seu Espírito Santo para torná-los dispostos, capazes de crer. Então, meus irmãos, eu não vou poder ler todos os versículos aqui, mas eu peço, por favor, leiam, tá bom? Depois, na casa de vocês, leiam todos os versos. Mas olha, agora vocês imaginam, se Deus já condescendeu antes de um homem pecar, imagine se Deus era obrigado a salvar o homem depois, né? Então, se ele como Criador, ele não está devendo nada para a criatura, o que dizer agora do homem que, além de ser criatura, ainda é uma criatura rebelde, como se tornou Adão? Então Adão, tendo trazido a si mesmo a maldição por causa da sua queda, aprove ao Senhor fazer, olha, presta atenção agora no nome, pacto de graça. Por que é chamado pacto de graça na nossa confissão? Porque o primeiro pacto, normalmente, dentro da teologia reformada, dizemos pacto de obras. Por quê? Porque o pacto de obras era exatamente dependendo do que Adão fizesse ou não. Se ele obedece, ele teria vida, seria confirmado ali na vida, e junto com ele toda a raça. Nós acreditamos, meus irmãos, até por uma questão de lógica mesmo, que se Deus fez um teste com Adão como uma cabeça da humanidade, aquele teste não poderia ser infinito, né? Tinha que ter um tempo. Encerrando esse período, o homem, ele sendo aprovado naquele teste, ele iria então trazer para si e para toda a raça a vida eterna, né? Então, o homem, no sentido que, irmãos, que eu estou falando de vida eterna, porque ele então obedeceria a Deus e ganharia então para ele e para toda a raça ali, em vez do que aconteceu na queda, que ele pecou e trouxe a morte, então isso não aconteceria. Ele teria obedecido e teria sido confirmado em vida, junto com toda a raça, e, portanto, aquele teste tinha que ter um período, não podia ser contínuo, infinito, sem um fim, né? Mas tinha que ter um período. E encerrando esse período, pronto, encerrou o teste. E não haveria queda, não haveria morte, não haveria tudo isso que aconteceu. Então dependia do que o Adão fizesse ou não. Ele pecou. Então, a partir dali, ele quebrou o pacto de obras. Então, era um pacto de obras, porque dependeria do que Adão fizesse, do que Adão praticasse. Mas ele quebrou, irmãos. Não dá mais para ele resolveu aquele pacto já está quebrado, não tem mais jeito. Então Deus faz um pacto da graça, não é mais de obras, ou seja, Adão tinha que fazer alguma coisa, agora ele faz um pacto conosco, em que é de graça, em que nós não temos que fazer nada, no qual, diz aqui, ele oferece livremente aos pecadores, observe bem, vida e salvação por meio de Jesus. Jesus é o mediador desse pacto. Jesus é aquele que vai, veja, esse pacto é entre Deus e o homem, e os homens, e o seu povo, tendo por mediador um homem, que é quem? Jesus. Então, veja,
O pacto de obras, ele tinha um cabeça que era Adão. Agora, esse pacto da graça tem outro cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, Deus homem. Então, por meio de Jesus, ele promete livremente, oferece livremente, sem obras. Agora não tem que fazer nada. É Jesus que vai lá na cruz. É Jesus cumpre o pacto de obras, porque Jesus nasce perfeito. Ele não nasce com uma natureza pecaminosa, ele é preservado do pecado original. Ele nasce por um milagre no ventre da Virgem Maria. O Espírito Santo vai lá e ele então é preservado do pecado original. Ele nasce santo, puro, cheio do Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo e ele cumpre perfeitamente a vontade do Pai. Até amanhã, na exposição da noite, nós vamos falar disso, que ele diz que ele permanece no amor do Pai, né? E ele, então, vive uma vida santa e na cruz, o que ele faz? Ele pega todos os nossos pecados e morre e paga o preço dos nossos pecados na cruz. Portanto, ele cumpriu o pacto de obras na sua obediência. E o pecado que veio em consequência da quebra daquele pacto e a maldição que veio então por tudo isso, Jesus paga na cruz. Jesus nos resgata. A partir de agora não tem que fazer nada. Esse é o ponto. Por que é chamado pacto da graça? Diferente daquele pacto anterior que era o pacto de obras, porque agora não tem que fazer nada. Deus oferece livremente a mim, exigindo que eu creia. E a fé aqui é a mão vazia recebendo a graça de Jesus, para que então eles sejam salvos. E mais, dentro desse pacto está também a promessa de dar a todos os que são ordenados para a vida eterna, que são os eleitos, né? O seu Espírito Santo para torná-los dispostos e capazes a crer. Então vejam só que coisa. Tanto não é exigido obra nenhuma, mas eu tenho apenas crer no Senhor Jesus para ser salvo, como ele promete, dentro do pacto já vem inserida essa promessa, de que ele vai me dar o Espírito Santo. De que ele vai dar o Espírito Santo a todos os eleitos, né? Para que ele os torne dispostos e capazes a crer. Porque vocês sabem, meus irmãos, que devido ao pecado, aquilo que eu falei para vocês há pouquinho da loucura do pecado, porque devido ao pecado, o ser humano nem aceita que é miserável e nem aceita que precisa de um Salvador. Ele rejeita, como os judeus rejeitaram quando Jesus esteve aqui entre eles, né? Então, dentro do pacto, Deus já promete o Espírito Santo para que o Espírito Santo venha me tornar disposto e capaz de crer. O chamado eficaz, que nós vamos estudar depois. A regeneração, a obra do Espírito Santo no meu coração. É o Espírito Santo quem me torna capaz, disposto e capaz de crer em Jesus. Eu vou ler alguns poucos textos, irmãos. Se tiver qualquer dúvida, me pergunte. Está tranquilo, irmãos, até aqui? Tá? Vamos ver Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Abra comigo aí, por favor. Gálatas 3:10. Olha só o que Paulo diz aqui. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Olha só, irmãos, nós não podemos mais ser salvos pela lei, pelas obras, por um pacto de obras, porque na verdade nós já somos, a lei só nos condena. Não dá para ser salvo, não dá para comprar a salvação e para ganhar a salvação por mérito, porque a lei só nos condena, vem só maldição. É evidente, ele diz no versículo 11, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Mas aí é que vem, vamos ver Marcos 16, 15 e 16. Marcos 16, 15 e 16. Marcos 16, 15
15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Não tem que praticar mais nada, só tem que receber pela fé, de graça, aquilo que Jesus já alcançou. Então, o pacto de graça. Quem crê, basta crer. Se for batizado, será salvo. Quem não crê será condenado. Agora, irmãos, dentro do pacto da graça, ele promete que vai dar a fé para quem ele já elegeu mesmo, né? E aí nós vamos ver João 6, 44 e 45. Depois, eu não vou ler, mas vocês conhecem já. Depois vocês leem Ezequiel, depois vocês leem o Salmo 110. Eu vou ler só João 6, 44, 45. João 6, 44 e 45, que diz assim a palavra do Senhor. João 6, 44 e 45. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Vocês estão entendendo? Ninguém pode ir a ele, a não ser que o Pai traga. E diz lá nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Quem é que opera em nós, pelo Espírito Santo, a iluminação, o arrependimento, o dom da fé? Quem é que nos dá isso? É Deus. Então, Deus é que nos ensina. Então, meus irmãos, o pacto da graça, ele tanto nos promete a salvação pela graça, como ele nos dá a fé para que nós possamos crer nele. Então, tudo realmente é graça. Tudo é graça. Deixa eu colocar aqui para vocês, então, o tema desse parágrafo. O pacto da graça e a sua relação com os eleitos. Tá? Vou colocar assim este tema. O pacto da graça e sua relação com os eleitos. Observe então que é de graça, não é de obras, porque o pacto de obras já foi quebrado, agora é pela graça de Deus. Quem cumpriu o pacto de obras foi Jesus, tanto ele obedeceu como ele pagou a nossa maldição, e agora nós temos que crer, de graça receber, e ele nos dá a fé para que nós possamos crer. Então, meus irmãos, tanta coisa que a gente podia falar aqui, né? Mas eu só queria que vocês pensassem nisso. Veja o amor de Deus por nós. E veja como... Eu falei agora da miséria, né? Como nós temos que levantar a mão para o céu e dizer obrigado, Senhor. A gente não merecia, irmão. Né? Não merecia. E quanto mais você para pensar no amor de Deus, que Deus lhe amou, que Deus lhe salvou, você vai deixando de murmurar. E, como Paulo diz, em tudo dai graças. Né? Porque nós já temos o principal. Quem é o principal? É Deus, por meio de Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino, a sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Nós já temos o principal, que é o nosso Deus. Ele é a nossa vida. Isso é que importa. E finalmente, o último parágrafo. Vou ler aqui e explicar também. Diz assim: esta aliança é revelada no Evangelho, primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela semente da mulher, e depois por etapas sucessivas, até que sua plena revelação foi manifestada no Novo Testamento. E é fundada naquela transação da eterna aliança que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. E é somente pela graça desta aliança que todos da caída posteridade de Adão, que já foram salvos, obtiveram a vida e a bem-aventurança, e a bem-aventurada imortalidade. O homem é agora totalmente incapaz de ser aceito por Deus, naqueles termos em que Adão permanecia em seu estado de inocência. Vamos agora, nesse último parágrafo, avançar um pouquinho e falar sobre a revelação desse pacto da graça. Ora, teve um pacto de obras,
Aí Deus nos salva de graça, o pacto da graça, porque o pacto de obras já não pode mais nos salvar, não pode mais fazer nada por nós, ele só nos condena. Mas ele é revelado primeiramente a Adão, lá em Gênesis 3,15. Quem foi o primeiro pregador do Evangelho? Deus. Porque naquela maldição que ele dá para a serpente, ele está anunciando o Evangelho para Adão e para toda a raça humana. Quando ele diz para a serpente, olha, porei inimizade, veja que é ele que vai fazer isso, porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, ou seja, a semente da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então ele já estava dizendo que a semente, quem é a semente? É Jesus. Então Jesus iria definitivamente no futuro pisar na cabeça da serpente, vencer o pecado, vencer o mal e nos libertar. Ali Deus prega o Evangelho. O que é o Evangelho, irmãos? Boa notícia, boa nova, né? Então, ali Deus prega o Evangelho. Só que ali ainda estava muito no início, porque Deus diz a confissão, ele primeiro foi revelada a semente da mulher, depois por etapas sucessivas, diz a confissão, até a plena revelação que foi manifestada no Novo Testamento. Ou seja, a partir dali que Deus pregou o primeiro Evangelho, no Jardim do Éden, ele vai revelando sucessivamente esse Evangelho, clareando cada vez mais o Evangelho, falando cada vez mais da vinda dessa semente, que é Jesus, esclarecendo, iluminando cada vez mais, até que a revelação maior, e essas revelações por todo o Antigo Testamento estão nas alianças, todas aquelas alianças que nós conhecemos. Mesmo a aliança já com Noé, já revela algo desse futuro Evangelho. Está ligado, porque ali foi salva uma parte da humanidade, porque se acabasse ali, acabou, né? Se todo mundo morresse no dilúvio, mas ali já está revelado algo da graça de Deus, porque Deus salva uma família. Mas especialmente, irmãos, na aliança com Abraão, na aliança com Moisés e na aliança com Davi, Deus ele vai revelando o Evangelho, o pacto da graça, ele vai revelando, mas a revelação maior e a concretização realmente desse pacto, aquele que veio realmente executar o pacto, cumprir o pacto e tornar tudo possível, foi Jesus. Portanto, vamos ler Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, Hebreus, capítulo 1, versículo 1, esse é o grande texto que explica esta revelação que foi feita ao longo da história da redenção. Olha só o que diz, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Você está entendendo? Então Deus falou de muitas maneiras, Deus foi revelando o Evangelho de muitas maneiras aos pais pelos profetas, desde irmãos, Enoque. E antes disso, Deus mesmo pregou, como eu disse para os irmãos, mas Deus foi revelando. Mas nos últimos tempos, Ele falou pelo próprio Filho, e o Filho é a revelação maior, e o Filho é a semente, é o descendente que ia pesar na cabeça da serpente. O Filho é o mediador, é o Messias, é o Salvador, e é aquele que cumpre, que traz a nova aliança, o pacto da graça. Portanto, o pacto da graça, ele é revelado ao longo das alianças, e ele se cumpre realmente, ele acontece realmente com Jesus. Porque Jesus é que nasce, que vive uma vida santa, que morre na cruz para nos dar. Jesus é que veio ser o mediador para que Deus pudesse estar novamente numa relação pactual. Deus foi reconciliado conosco, de graça, para nós, mas alguém teve que pagar. Quem foi? O próprio Deus mandou o Filho. O Filho que é Deus veio aqui, mas é que é homem também, veio aqui e pagou. Portanto, é de graça para nós.
mas não foi de graça para Jesus. Jesus teve que pagar. Ele teve que fazer o que Adão não fez. Então, meus irmãos, é com Jesus que vem realmente a nova aliança. É em Jesus que se concretiza a nova aliança. Antes é revelado. As alianças antigas não são o pacto da graça. Tá? As alianças antigas são revelação do pacto da graça. Mas o pacto da graça mesmo é com Jesus. Aqui tem uma diferençazinha dos nossos irmãos presbiterianos, porque eles dizem que não somente que Deus foi revelando, mas que ali Deus foi realmente executando digamos assim, o pacto, né? E daí que isso aí, a doutrina deles vai dar base para o batismo de crianças deles, né? Isso é um outro assunto, mas que é importante, mas é para os irmãos já pensarem, né? Mas os batistas reformados, a nossa confissão de fé, segunda de 1689, que é essa que nós estamos estudando, ela claramente interpreta melhor as Escrituras, porque ela diz que, na verdade, ali esse pacto estava sendo revelado. E, de fato, ali, aquelas alianças não eram o próprio pacto. O próprio pacto foi, a nova aliança realmente foi só com Jesus. Mas ali, aquelas alianças antigas, elas estavam revelando a aliança que viria com o Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que a nossa confissão diz aqui, irmãos, é que esse pacto da graça, é muito interessante, é fundado naquela transação da eterna aliança que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Ou seja, irmãos, aqui a confissão, ela entende, e eu sou levado também a crer assim, que nesse sentido há dois pactos, ou duas alianças. Existe o pacto da graça, que é entre Deus e o homem, tendo Jesus por mediador, que foi tudo isso que eu falei até aqui. Mas esse pacto, ele está assentado sobre o pacto que nós chamamos de pacto da redenção, que é o pacto feito entre o Pai e o Filho, na verdade entre o Espírito Santo também, as três pessoas. Mas aqui a questão é, o Pai mandou o Filho para o Filho salvar. Então foi feito um pacto entre eles, entre as pessoas da Trindade. Especialmente agora tratamos entre as duas pessoas do Pai e do Filho. Então esse pacto é chamado pacto da redenção para a salvação dos eleitos. Então esse pacto foi feito antes de todos os tempos, antes da criação. Deus Pai e Deus Filho já acordaram, já fizeram um pacto para a salvação dos eleitos. E esse pacto da graça que acontece na história, que Jesus Cristo vem morrer por eles na cruz do Calvário, está assentado sobre esse pacto fora da história, na eternidade. Isso aí é uma coisa que a gente nem consegue entender, né? Mas Deus não está preso ao tempo, Deus não é criatura. Então, antes de todas as coisas, o Pai e o Filho já fizeram um pacto para salvação dos eleitos. Então, o que a confissão está dizendo aqui é fundada naquela transação da eterna aliança que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. E aí continua assim: e é somente pela graça desta aliança que todos da caída posteridade de Adão, que já foram salvos, obtiveram a vida e a bem-aventurada imortalidade. O homem agora totalmente incapaz de ser aceito por Deus naqueles termos em que Adão permanecia em seu estado de inocência. Ninguém pode mais ser salvo pelo pacto de obras. Como Adão poderia ter sido confirmado em vida ali e ter alcançado para toda a raça aquela vitória ali do pacto, obedecido, mas agora ninguém pode mais. Portanto, irmãos, todos são salvos em Jesus, desde Adão para cá, antes de Cristo e depois de Cristo, todos são salvos em Jesus. Claro, todos, não é toda a humanidade, mas é todos os eleitos, antes e depois de Cristo, são salvos em Cristo. Ninguém é salvo fora desse pacto. O que a confissão está dizendo aqui é somente pela graça desta aliança que todos da caída posteridade de Adão já foram salvos, obtiveram a vida e a bem-aventurada imortalidade. Então, meus irmãos, é somente em Jesus, somente em Cristo e nada fora de Jesus.
Já li com vocês Hebreus 11. Aliás, perdão, Hebreus 1. Agora, para nós concluirmos nesta noite, já li Gênesis 3,15. Para nós concluirmos, vamos ler, irmãos, Romanos 4, 1 e 2. Por favor, Romanos 4, 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 4, 1 e 2. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, Abraão, que veio antes de Jesus nascer, né? Que o Senhor Jesus, evidentemente, é o Deus Filho que já existia, mas antes dele se encarnar, Abraão foi salvo pela fé, crendo em Jesus. Eu acho que é importante nós lermos mais um aqui, Hebreus 11, 6. Veja, Abraão foi salvo crendo em Jesus, esperando por Jesus. E Hebreus 11, 6. Hebreus 11, 6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. E o 13, esse 13 aqui é maravilhoso sobre esse assunto, que diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, esse do Antigo Testamento, vocês sabem, né, irmãos? Que Hebreus 11 é uma galeria de crentes do Antigo Testamento. Ou seja, todos eles vieram antes de Jesus. Então, nenhum deles viu Jesus, viu a promessa se cumprir. Mas eles, vendo-as de longe, crendo, abraçando-as, confessaram. Eles viram de longe. Mas eles ficaram assim, virá o Salvador. Eles foram salvos também em Jesus, esperando a promessa. Para encerrar hoje, nós vamos ver aqui 2 Timóteo 1,9. 2 Timóteo 1,9. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus. Olha só, antes dos tempos dos séculos. Antes dos tempos dos séculos. Eu vou ler mais dois, tá? Tito 1:2. Tito 1:2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu, olha aí, antes dos tempos dos séculos. Então, antes de tudo, já tinha um pacto na Trindade. E para encerrar hoje, eu não posso deixar de ler, apesar de que não está aqui na referência, mas tem tudo a ver com esse assunto. João capítulo 17. E se Deus quiser, nós vamos estudar nas disposições da noite. Diz a palavra: e Jesus falou assim, levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifique o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna, olha só, a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. E agora, glorifica meu Pai junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo
antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus, e tu me os destes, e guardaram a tua palavra. Irmãos, o que Jesus veio fazer aqui? Jesus veio cumprir aquilo que ele já tinha acordado com o Pai, antes de tudo. Entende? Então, esse acordo dele com o Pai, esse texto fica claro, que eu costumo dizer assim, eu fico maravilhado com João 17, né? Deus assim, ele abriu para nós aqui, Jesus abriu para nós, porque essa oração é diferente de todas. Essa oração só Jesus podia fazer para o Pai, né? Apesar de que ela tem muitos ensinos sobre oração para nós, que serve para nossas orações, mas ninguém pode fazer uma oração dessa, porque só o Filho podia, só Jesus podia orar assim. E ele fala daquilo que eles já acertaram antes. Olha, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Entendeu? Então, quando Jesus vem, ele vem cumprir uma aliança, um acordo que já estava na Trindade. Por isso nós temos aqui, irmãos. O que nós estudamos hoje, então? Nós estudamos que tem um pacto de obras, e esse pacto de obras foi quebrado por Adão e trouxe a morte para Adão e para toda a raça em Adão. Aí nós estudamos que Jesus veio estabelecer o pacto da graça, sendo que é de graça para nós. Ele vem ser o mediador da nova aliança entre Deus e os homens, porque o pacto foi quebrado, não dá mais para os homens serem salvos pelas obras, porque o pacto de obras e não tem mais como voltar a cumprir, já foi quebrado e, na verdade, a lei de Deus hoje só nos condena, então é de graça. Aí Jesus vem, cumpre o pacto de obras, morre a maldição que é nossa, recebe a nossa maldição e morre por nós. E agora nós temos um pacto com o Pai, no Filho, por meio do Filho, que é chamado pacto de graça, porque é oferecido de graça. E até o dom, a fé é um dom que está dentro desse pacto, então tudo é de graça. Só que esse pacto, ele está baseado, ele está assentado sobre o pacto da redenção, que foi feito lá na eternidade entre o Pai e o Filho, para a salvação nossa. Então, temos 3 pactos aqui no final, né? Pacto de obras, pacto da graça e pacto da redenção. Se eu fizer uma provinha com vocês, vocês sabem definir cada um já? Então, na verdade, não é difícil, né? Então, se nós compreendermos bem, e está tudo aqui, irmãos, bem claro nas Sagradas Escrituras. O tema do último parágrafo, irmãos, para nós encerrarmos hoje. A revelação do pacto da graça. Vou colocar assim, a revelação do pacto da graça e o fundamento do pacto da graça, que é o pacto da redenção. Tá? Vou colocar assim, esse é o tema, o resumo. A revelação do pacto da graça e o fundamento do pacto da graça, que é o pacto da redenção. É isso, meus irmãos. A revelação do pacto da graça e o fundamento do pacto da graça, que é o pacto da redenção. Vocês querem fazer alguma pergunta? Deu para entender? Vamos orar então? Pense em como Deus foi gracioso conosco, né? Vamos orar. Senhor, nos conceda a graça para nós entendermos cada vez mais esses assuntos gloriosos e te amar, Senhor, e te servir cada vez mais, porque o Senhor primeiro nos amou. Sermos gratos por tanta graça e nos fortalecermos cada vez mais nesse amor, por meio de entender o amor do Pai, do Filho e do Espírito por nós. Louvado seja o Senhor cada vez mais, Senhor. Muito obrigado, porque nos tiraste dos nossos pecados, da nossa maldição, nos trouxeste para o reino do Filho do seu amor. Louvado seja o Senhor, hoje e sempre, em Cristo. Amém. E amém. Só para encerrar, irmãos, uma ideia importante, até para vocês entenderem a Bíblia cada vez melhor. A Bíblia é a história deste pacto. É Deus contando, revelando e
trazendo o conhecimento deste pacto desde o Novo Testamento e consumando desde o Antigo Testamento e consumando o Novo Testamento. Então vocês veem que o Antigo e o Novo Testamento eles se completam. E na medida que nós vamos lendo a Bíblia, percebendo isso, nós vamos entendendo a Bíblia como essa revelação na verdade a Bíblia é a história da redenção, em que os três primeiros capítulos contam-nos a criação, a queda, e a partir daí, do 3 já, a história da redenção. Tá bom? É isso, meus irmãos. Boa noite.